Bom, agora, pessoal, a gente entra num movimento de análise que é totalmente pautado, estruturado, por um monte de palavra aí, mas ele é amparado pela análise da conjunção. Então, tanto as coordenadas adverbiais, perdão, tanto as coordenadas quanto as subordinadas adverbiais, elas são classificadas a partir das conjunções. E, hoje em dia, a maioria dos vestibulares não chega nem a fazer distinção se é coordenado, aquela nomenclatura, coordenada sindética aditiva, coordenada sindética adversativa. Eles nem chegam a essa análise. Nossa, agora falhou a voz. Porque, na verdade, o que conta mesmo é, você sabe achar a conjunção? E além de achar a conjunção, você sabe achar um sinônimo para essa conjunção? Que é o que está na moda, está mais em evidência. E para quem está assistindo essa aula, não só para cursinho, a parte mais charmosa das conjunções é que elas geram os efeitos argumentativos, de conexão do texto, das ideias. Então, por isso elas são tão importantes, tá? E quem assistiu aquela aula extra com a Geisa, né, que ela fala sobre o processo de coesão e de valor de correção e tal, fala muito dessa parte da conjunção. Então, vamos começar pelas coordenadas. Tem esses nomes aqui para você pensar. Eu queria que você soubesse que a palavra sindético, né, assindético, vem da palavra síndeton, né, que é uma palavra que vem do grego. Eu sempre gosto de dizer que eu não sei grego, tá, gente? As pessoas falam, nossa, sabe latim, sabe grego? Imagina, assim, não, sei um pouco de português, tá? Então, a gente sabe que vem do grego porque é um termo da linguagem, né? E você sabe que tem uma curiosidade nisso, né? Esses termos mais difíceis, né? Tipo anástrofe, perífrase, esses nomes mais interessantes que raramente a gente vê no português, são todos gregos, tá? Então, é só isso que a gente sabe. Então, vem do grego, o síndeto significa laço, significa união. União é a mesma coisa que junção, né? Tá até aqui, ó, a mesma coisa que junção. Junção é aquilo que está dentro da palavra conjunção. Então, quando eu digo que a coordenada ela é uma sindética, só um minutinho que eu preciso pegar a mão. Ó, pode ver. Então, nada, né? Aí, então, quando eu digo que ela é uma coordenada, ela é uma coordenada sindética, eu estou dizendo, ela é uma coordenada que tem conjunção. E quando eu digo ela é uma coordenada assindética, esse A aqui, ó, é o A de ausência, né? Então, eu estou dizendo, ó, essa é uma oração que vai se juntar a outra sem conjunção. Tá? Sem conjunção. Isso para a gente é bacana, tá? Mas não está muito mais na moda. Caía mais antes. Tá? Vamos falar das assindéticas, só para você entender o esquema da vírgula. Sabe o que está na moda? Olha só. É perguntar para o candidato, né? Porque ó, olha como é que é a classificação. Isso aqui é uma oração, isso aqui é outra, ó. Isso aqui é uma oração, isso aqui é outra. Tá. Quando eu aproximo duas orações, capricha agora na atenção, tá? Quando eu aproximo duas e não tem conjunção aqui, tem que ter uma vírgula. Tá? Tem que ter. Que aí, quem tiver aula de vírgula comigo daqui uns tempos, vai me ver falar assim, usa-se vírgula entre coordenadas assindéticas. É isso aí que eu estou dizendo. Você vai aproximar duas orações, não vai pôr conjunção, tem que pôr vírgula. Mas o que é que está na moda? Perguntar qual é a palavra que substitui a vírgula. Isso está na moda. E aí eu pergunto, vou deixar o chat aberto aqui, ó. Qual é a palavra? Eu quero dicionário grego, sim. Ó,
qual é a palavra emprestado? Por favor, eu devolvo depois, tá, Ítalo? Mas eu quero dar uma olhada. Qual é a palavra que eu posso pôr nesse primeiro caso aqui que ocuparia esse lugar? Exatamente. E no segundo caso, é a mesma? É. Por isso que a gente diz que existem as vírgulas que têm valor explicativo. Lógico que ela tem valor explicativo, ela até se ocupa do lugar de explicação. Percebeu agora que coisa fascinante? Então, isso é uma coordenada assindética, tá? Vamos seguir. Bom, agora, as sindéticas, elas são as que apresentam conjunções. A gente tem 5 tipos, né? Os 3 As, um C e um E. Bom, as aditivas, a mais importante é o E, a mais importante aqui é o ou, a mais importante aqui é o mas. Aqui eu vou usar a ideia do portanto, eu acho ela uma conjunção muito emblemática. E aqui o porquê, tá? Elas são conjunções muito valiosas para a gente, elas remetem aí à conjunção que gera, né, vários elementos de sinônimos, tal, né? Você guardando uma com você, você consegue puxar outras, tá? Bom, para lembrar, eu coloco aqui uma tabela que é importante que você use essa tabela quando você for fazer exercício, tá? Porque ela vai resolver, de fato, muitas dúvidas que você vai ter no primeiro momento. Quem já participou de algumas aulas sobre coordenadas, tente não olhar a tabela por hora. Quem está passando pela primeira ou segunda vez, olhe a tabela. Você não precisa se magoar. Você pode olhar a tabela até não precisar mais. Essa vírgula aqui, o que ela significa? Tá? Significa que antes dessas conjunções e antes dessas conjunções, você deve usar a vírgula. Antes, não depois. Tá bom? Antes. Ficou claro? Posso pedir uma gentileza gigante para quem é distraído? A expressão mas também equivale a e, tá? É diferente de mas. A expressão mas equivale a porém, contudo, entretanto, no entanto. Então não vai se perder. Porque às vezes ele põe um mas também, você fica tão focado no mas que esquece de reparar que o também está junto. Beleza? Vamos seguir a nossa vida, ver o que acontece. Aqui eu tenho uma parte boa para mostrar para vocês. O sol nasceu e a chuva passou. Por que eu tenho aqui uma vírgula? Presta atenção. O E normalmente não tem vírgula. Tá? Normalmente não tem vírgula. Mas aqui eu usei. Preciso? Não. Ela é chamada de facultativa. Ó, puxa uma flecha aí. Vírgula facultativa. Tá? Ó. Vírgula facultativa. Tá bom? Bom, o que é importante você saber? Que essa vírgula facultativa aí, ela só existe por conta dessa explicação. Ó, pensa comigo. Quem nasceu? O sol. Quem passou? A chuva. Você percebe que eu tenho um sujeito para esse verbo e um sujeito para esse verbo. Então, eu tenho sujeitos diferentes. Sujeitos diferentes, vírgula facultativa. Certo? Tá, agora tem um detalhe nessa história que eu queria mostrar para vocês. Alguém na sala já viu o E entre duas vírgulas? Já. Deixa eu te mostrar como é que funciona. Eu vou colocar aqui, ó, o sol nasceu e a chuva passou em seguida. Ó. Se o em seguida tivesse aqui, ele teria vírgula? O que vocês me dizem? Sim ou não? O que vocês acham? Não, não teria.
Porque ele está no lugar dele, ele nasceu para ficar lá encerrando o período, ele é uma locução adverbial, um adjunto adverbial de tempo, tá lá. Mas, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse E aqui, ó, e eu vou colocar ele, esse E em seguida, exatamente aqui. Aqui, ó. O sol nasceu, vírgula, e, vírgula, em seguida, vírgula, a chuva passou. Você percebeu que essas vírgulas, elas não são para o E? É que elas coincidentemente isolaram ele. Mas nenhuma delas se justifica porque ele era o E. Uma veio para separar sujeitos diferentes, a outra veio porque estava isolando uma expressão adverbial. Essa é facultativa. Agora, essa aqui, ó, é obrigatória. Beleza? Beleza, fechou, perfeito. Então, resolvemos a questão do E, tá bom? Galera que faz Federal do Paraná, muito esperto com vírgula facultativa. Porque o que eles falam? Eles falam de uma vírgula que pode ser subtraída sem gerar nenhum engano, nenhum desvio, tá? Então, esse negócio é isso mesmo. Em 2019 tem um negócio desse. É aquele vestibular que conta a história de um texto que fala sobre um autor de textos infantis? Dos irmãos Grimm, não sei o quê, eu acho que é esse aí. Né? É um negócio muito louco, é um texto muito louco que vai falar desse autor, aí ele vai criando expressões para explicar o autor, e aí você vai percebendo umas vírgulas que são facultativas. Uma prova bem difícil, eu achei. Tá? Bom, agora olha isso daqui, ó. O que eu quero com esse slide? Eu quero te mostrar. Pergunta muito. Essa coisa do pronome para Federal do Paraná é muito importante. E não é um pronome fácil de achar, né? Ele parece ser fácil, ele parece ser óbvio, mas não tem nada de óbvio. É muito legal. Exige bastante conhecimento. Olha só, galera, presta atenção. Esse mas aqui, ele é adversativo, né? Ó, tá vendo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa explicando aqui. Tá? Ó, né? Esse mas, ele é adversativo. Tá? E por que ele é adversativo? Porque ó, isso aqui é uma frase de valor positivo, essa aqui é uma frase de valor negativo. É assim. Quando eu pego esse mas, eu posso substituir ele por um porém. Percebe? Isso vai continuar positivo e isso vai continuar negativo. E quando eu troco por um e, isso vai continuar positivo e isso vai continuar negativo. Ou seja, esse e, ele tem o mesmo valor, ele está juntando duas ideias opostas. Como é que chama conjunção que junta duas ideias opostas? Conjunção adversativa. Então, aqui ele assume o valor adversativo na frase. E conjunção adversativa não tem que ter vírgula? Por isso que ele tem vírgula. Não é facultativo. Vírgula obrigatória. Obrigatório. Eu vou dizer para você, Gustavo, eu evitaria. Tá? Eu evitaria, porque tem bastante palavra para fazer isso, sabe? Não acho que precisa se arriscar, tá bom? Eu acho. Beleza? Então, esse é um caso importante para a gente pensar.
A palavra pois é uma palavra que no português, ela nos engana porque ela tem dois valores, né? Então vamos pensar. Existe um pois, que equivale a portanto, e existe um pois, que equivale a porquê. Isso é real. Tá? Então, ó, está começando a chover, devo, devo, portanto, tá vendo, ó? Se ele equivale a portanto, esse pois é conclusivo. Certo? Agora vamos pensar junto. Ó, está começando a chover. Essa aqui é uma oração. Devo, pois, voltar para casa. Você percebeu que aqui, ó, no encontro das duas orações, está vazio? O que você me viu fazer com esse encontro de duas orações quando está vazio? É o português de Portugal, exatamente. Quando está vazio, o que a gente faz? Peraí que agora eu me empolguei. A gente põe uma vírgula, tá vendo? Então, significa que a conjunção que tinha que estar aqui, ela veio parar aqui dentro. Então, ela está deslocada. O que você aprendeu a fazer com o termo que está deslocado? Você isola ele com vírgula. Tá vendo? Então, é por isso que essa frase, ela tem 3 vírgulas. Essas duas, elas isolam o pois. Isolam o pois. E essa construção é o que faz ele ser igual a portanto. Tá? E essa vírgula aqui é entre as orações. Beleza? Agora, você já percebeu que se você tentar trocar esse pois por um porquê, dá errado. Ó, está começando a chover, devo porquê voltar, não dá certo. Mas devo, portanto, voltar, dá certo. Essa frase funciona. Tá bom? Agora olha isso. Entre, pois, vai chover. Entre, porque vai chover. Então, ela tem valor de explicação. Então, se ela tem valor de explicação, esse pois é explicativo e a vírgula vem antes, como qualquer boa conjunção explicativa. Até o que caberia aqui, ó? Até o que. Percebe? Funcionaria super bem. Então, esse pois aqui, quando ele aparece assim, ele parece um pois lusitano, né? Não é negócio muito comum para nós. E ele, quando aparece assim, ele já é um pois mais nosso amigão, tá bom? Beleza? Vamos falar dos subordinados adverbiais, tá? Que é aí uma parte importante para completar a sequência de conjunções. A gente vai perceber que as conjunções são as estrelas do negócio. É bem importante a gente falar delas. A tabela fica maior, nós temos 9 tipos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos. Eu não sei se vocês são bons de memória. Eu disse a vocês que eu daria aula de conjunção para vocês aqui nesse curso 2 vezes. Essa é a segunda vez que você provavelmente está vendo a gente falar de conjunção aqui nesse movimento das aulas. Conjunção é um negócio importante para a gente no português. Se a gente brincasse de adivinhar as mais mencionadas, ó, vamos fazer aqui uma escolha 9, as mais mencionadas. Essa aqui, possessiva, é muito importante. A causal é muito importante, muito mesmo. As condicionais aparecem com certa frequência, tá? A gente usa bastante. Finais, né, que dão ideia de finalidade. Mesma coisa que eu digo a vocês. Estou começando a me achar no português. Pego a lista que a Cláudia mandou. Sem sofrer. Deixa o slide aberto e vai usando. Cláudia, eu gosto de ser assim, um guerreiro, selvagem, quase um viking, né, da linguagem. Mas aí,
você provavelmente vai ficar desanimado, porque sua memória não vai te ajudar tanto. É melhor você fixar olhando para a tabela quando você precisar, do que você desanimar. Então, eu olharia para a tabela até decorá-la, tá? Até você precisar. Como eu vou criar a demanda de precisar decorá-la? Resolvendo os exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Algumas considerações, tá? Olha isso daqui, ó. Isso aqui é uma conjunção, tá? Eu posso dizer para vocês, ó, isso aqui é uma oração, isso aqui é outra oração, ó. Começa aqui, vem até aqui, tá vendo? Essa é a tal da oração principal. A conjunção está aqui, ó, começando, né? Então, essa daqui é uma oração subordinada. Se você está com a sua lista aí de conjunções, você deve saber que isso aqui é uma oração subordinada adverbial. Onde é que está a expressão uma vez que? Olha aí na sua lista. Onde é que ela apareceu? Exatamente, uma subordinada adverbial causal. Se você olhar na lista, você vai achar lá, ó. Tá vendo? Beleza? Quando a conjunção está na ordem direta, ou seja, conjunção entre as orações, a vírgula é facultativa. Então, você pode pôr ou não. Quer ver? Ó. Tá vendo? Sem vírgula tá ok, com vírgula tá ok. Essa é facultativa. Se eu inverto, olha onde é que a conjunção tá. Tá começando, ó. Tá vendo? Começando. Quando isso acontece, a gente chama isso de ordem indireta. Tá? Como eu diferencio essa de uma coordenada sindética? As conjunções. Por exemplo, a expressão causal não está na lista das coordenadas sindéticas. Entende? Você teria uma sindética aditiva, adversativa, que nem, por exemplo, ó, você deve estar aí com as tabelinhas, né? Procura para mim a palavra embora. Procura em duas linhas. Vê se ele aparece na linha das adversativas ou se ele aparece na isso. Tá vendo? Ele só aparece lá. Então é mais fácil. Se você pegar a palavra, por exemplo, a expressão para quê? Para quê você vai achar numa linha. Nas adverbiais, o para quê está na linha final. Perfeito. Você percebeu? E se sabe, Maria Vitória, que eles não vão criar conversa entre ser coordenado ou ser subordinado. Eles já pulam direto para o eixo do tipo de conjunção. É muito mais confortável, sabe? Por isso que eu digo a vocês, vale muito mais a pena lembrar da conjunção. Muito mais, tá bom? Outra coisa muito valiosa é perceber que quando uma conjunção se desloca, começando as frases, eu vejo muita gente a falar isso, né? Tem um parágrafo tal que você vai começar com conjunção. Cara, se você for começar com conjunção, você vai ter que usar uma vírgula. Então, ó, você já atendeu a uma demanda estruturante do texto e, por tabela, já vai atender uma demanda que é de uso de pontuação, que é a competência número 1. Então, é aquilo, né? Você, quando resolve fazer a coisa certa, significa fazer várias escolhas para mostrar que sabe português. Então, isso é muito bom. Beleza? Então, essa vírgula aqui, né, ó, a oração subordinada adverbial causal,
Ela está antes da oração principal. Essa é a tal da ordem indireta que eles falam. Então, vírgula obrigatória. Obrigatória. Tá? Sem dúvida. Tá bom? Vamos seguir com alegria no coração. Ah, isso aqui é muito legal, ó. Olha só, deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Eu hoje, não sei quantas pessoas do Sigma estão aqui na sala, tá? Sei que o Gustavo, tem mais alguém do Sigma que está aqui comigo? Tá. Olha só, meninos. Eu acabei de mandar um exercício discursivo para o pessoal do Sigma. Aqueles exercícios, né? O Wallace e o Gustavo. Um dos exercícios, ele vai falar exatamente disso aqui. Ele vai te pedir para trocar o mas pelo embora. E aí, quando você fala para um aluno só fazer essa troca, sabe? Ele fala, nossa, que exercício mais tonto, né? Porque o que vai dar de diferença? A gente entende que quando a gente usa o mas, os verbos ficam todos no modo indicativo. Manda essa lista também. Manda sim, Sara. Eu mando. Mas, Sara, eu vou mandar por baixo dos panos, porque tá com o... Aí não, vou mandar direto com o arquivo do SuperPro, sem formatar. Posso? Sem formatar, tá? Mas eu mando sim. Mando, inclusive, assim que terminar a aula, eu já mando, tá? Fica tranquila. Ó, quando eu uso mas, os verbos ficam no modo indicativo. Tá vendo? Ó, indicativo, indicativo. Tá vendo? E quando eu uso embora, fixa agora, tá? Agora. Ó, não é pirataria, não. Mas vai parecer ser. Quando eu uso embora, o que acontece? Ó, embora tenha dormido, isso aqui é modo subjuntivo. A gente faz um ajuste. Você muda o aspecto do modo verbal. Fala oi agora. Fala oi simpático. Ah, pronto. Fica aí, senão não consigo mexer a perna. Tá bom? Ó. Então, o que acontece? As trocas, elas são trocas que não são trocas bobas. Elas testam se você sabe sair do modo indicativo para o subjuntivo. É isso. Esse é o charme do negócio. Tá? Então, ó, se eu digo assim, trabalhou muito, mas não enriqueceu. Vamos fazer a troca? Embora tenha trabalhado muito. Entendeu? É assim que funciona. Né? Então, você tem que fazer esse movimento. Então, o pessoal que assiste a sala responde a discursiva e gabarita, tá? Faz esse favor para mim. Beleza? Uma outra coisa interessante. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Quando a gente olha uma frase, né, a gente tem uma mania de fazer uma análise meio precipitada dela. E essa análise precipitada gera uma análise não só estruturalmente precipitada, mas como semanticamente precipitada. O que eu estou dizendo? Dizendo, a gente lê meio rápido, não vê uma crase, não vê uma vírgula. E, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, ó. Olha a diferença de sentido do que está escrito aqui. Olha isso aqui, ó. Quando você diz em à medida que estudamos, nós aprendemos, você está dizendo que você tinha tipo um sistema de medidas, né, que você se dedicou a estudar e aprendeu. É isso. E embaixo, quando você escreve assim, ó, você está dizendo para a pessoa, olha, conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo. Percebeu? São coisas totalmente diferentes. Então, aqui, ó, ao passo que estudamos, aprendemos. Ó, ao passo que estudamos, aprendemos. Já aqui
Ó, a metragem ensinada foi compreendida. Fiz uma paráfrase aqui. Percebeu? Então, são muito diferentes, assim. Não tem como você pular por, por, por um movimento de ignorar a crase, tá? Cuidado que aqui, ó, essa vírgula é obrigatória, certo? Você está olhando aqui, ó, para uma oração subordinada adverbial proporcional, e aqui, ó, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Como é que eu tenho certeza disso? O esquema básico. Esse que equivale a qual, né? Que foi que a gente conversou. Beleza? Então é isso, tá? Bom, vamos lá. A palavra se. Queria muito que você olhasse aqui para o quadro, para o slide. Ó, viu se estava resolvido. Esse se aqui, ele tanto pode ser conjunção integrante, como ele pode ser conjunção condicional. Ele pode, tá? Então, quando ele for conjunção integrante, ele está indicando uma oração subordinada substantiva. E quando ele está dentro dessa esfera da subordinada substantiva, a substantiva é aquela que a gente viu hoje que substitui por isso, né? Agora, se eu olho e digo, ó, viu se estava resolvido, viu isso. Ó, tá vendo? Então, significa que eu consegui fazer essa troca. Eu tenho aqui um verbo transitivo direto e o isso é um objeto direto. Então, isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá vendo? E aqui eu fiz uma maldade, né? Porque eu sou uma pessoa assim que tem esse objetivo na vida, que é prejudicar, né? Quem eu puder. Ó, o que eu fiz, ó? Eu mandei aqui um C aqui, ó, que dá uma cara de caso, né? E, gente, ele não é. Ó, eu não notei isso, não notei. Não notei isso. Ele só tá fora do lugar, por isso que tem a vírgula, tá vendo? Ó, na frase direta seria não notei isso, né? Ó, verbo transitivo direto, objeto direto. Aí peguei esse negócio aqui, pá, mandei para cá. O objeto está deslocado. O que a gente faz com quem está deslocado? Isola com vírgula. Então, isso não notei, isso aqui é o objeto direto. Então, ó, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Bonitinho, né? Aí dá para entender por que a vírgula está aí. Tá bom? Conjunção integrante. Anota o negócio aí para você não esquecer, tá? A conjunção integrante não apresenta valor semântico. Não apresenta. Tá? Ela é somente um elemento de conexão. Tá? Agora, olha isso daqui, ó. Esse aqui já é diferente, ó. Eu consigo substituir esse aqui por um caso, por um desde que. Tá vendo? Ó? Darei uma outra explicação se vocês não estiverem entendendo. Ó. Então, aqui, ó, vamos analisar a frase inteira. Essa é a oração principal. Essa é uma oração subordinada adverbial condicional. Ela é condicional. Tá vendo? E a vírgula aqui, Cláudia? Você põe se quiser, facultativo. Né? Lembrou disso? Tá bom? Agora, aqui, ó, ela já está começando o período.
Então, a vírgula é obrigatória. E dá para trocar? Dá, ó. Caso precise de ajuda. Tá vendo? Dá para pôr. Dá sim. Então, esse camarada aqui está dizendo que esse C aqui está fora do lugar. Então, é uma oração subordinada, adverbial, condicional. Tá? E essa aqui é a oração principal. Adiante, vigorosa. Tá bom? Normal, tá? Agora tem uma outra coisa. Não vamos embora ainda não, porque eu quero mostrar um negócio para vocês. Peraí. É isso aqui ó, que eu quero mostrar. Ó, faz um favorzão para a Cláudia. Anota isso em algum lugar aí, tá? Ó, eu vou colocar aqui a palavra que, tá? Esse que, ele vai aparecer na nossa vida como conjunção integrante, como pronome relativo, e como conjunção explicativa. Conjunção explicativa. Tá? Ó, aí como é que eu vou fazer para diferenciar, Cláudia? Seguinte, vamos criar estratégias seguras, tá? Ó, quando ele for conjunção integrante, ele aparece naquele caso em que você vai ter uma oração aqui, ó. Ele vai estar começando essa oração e você vai conseguir substituir essa oração por isso. Certo? Qual é a oração que a gente faz isso? É a oração subordinada substantiva. Então, conjunção integrante, esse que introduz subordinada substantiva. Tá? Beleza? Então, deixa isso aí guardado. E se ele for pronome relativo? Ah, eu ensinei a testar. Alguém lembra como é que faz para testar se ele é um pronome relativo? Exatamente. Você vai perceber que ele é igual a um o qual ou uma a qual. Agora, conta uma coisa para a Cláudia. Pronome relativo introduz qual tipo de oração? Exatamente. Introduz subordinada adjetiva. Muito bom. Excelente. E quando ele for conjunção explicativa? Conta para a Cláudia qual seria uma palavra boa para eu testar, para trocar, para ver se ele é explicativo. Exatamente. Vamos trocar ele por um pois. Se a gente conseguir trocar ele por um pois, ele introduz oração coordenada explicativa. Beleza? É isso aí que acontece na vida dele. Beleza? Fez sentido aí para vocês? Então, esse quadrinho aqui, ó, ele resume praticamente um tantão aí do começo da nossa aula. Tá certo? Eu vou compartilhar. Cláudio, Oi. tem um que também que é acentuado, né? Tá, deixa eu te explicar quando é que faz isso. Quer ver? Então, ó, agora eu vou passar isso para cima e vou te falar desse que é acentuado. Bom, é assim, ó. Esse que você está me falando, que ele faz esse movimento, ele tem dois motivos para ter esse acento, tá? Ele pode ser um substantivo, tá?
ou ele pode ser uma interjeição. Ó, uma interjeição. Então, como é que é? Quando ele for um substantivo, ele é assim, ó, Cris, você diz assim. Deixa eu trocar a cor da caneta só para ficar mais confortável de você ler depois, ó. Ela tem um quê misterioso. Quem me ajuda a provar que isso aqui é um substantivo? Exatamente. Esse aqui, ó. Então, a presença do artigo gera a sensação disso ser um substantivo. Certo? Beleza? Tudo bem? Então, aqui ele é substantivo. E aqui eu já até marco que ele é um artigo. Aí tem um outro caso, Cris, que é assim, ó, quando você diz que ele geralmente vem assim, ó. Né? É uma interjeição, né, que a gente usa meio para ficar meio, sabe, quando tá meio indignado, falando, que é esse que é aí, tá? Esse que. Então aqui ele é uma interjeição, ó. Sempre vem com esse sinal de pontuação, viu? Não existe a opção de você usar uma interjeição e não colocar um ponto de exclamação próximo, tá? Porque a interjeição ela é essa marca espontânea, né? E quem marca espontaneidade no português é esse sinal, né? A exclamação. Então aqui é uma interjeição. Tá bom? Beleza? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver o que é. Demais. Ó, Dani, essa é a aula de sábado, mas eu vou antecipar a sua resposta, tá bom? A aula de sábado é isso. Demais, em vez de, ao invés de, infringir, taxa com X, taxa com CH. Vocês vão conseguir aparecer na aula sábado para ver? Só para eu saber se vai ter alguém, só vai estar eu lá. Será que alguém vem? Ah, o Gustavo é sempre bonzinho, né? Ah, o Wallace também bonzinho, ele sempre vem. Ó, tem aula no cursinho? Ah, a Ana também tem aula no cursinho ou vem? Esse eu consigo. Aí, ó, que beleza. Já tem 3 pessoas. Ah, tem 4 pessoas. Vou convidar minha mãe também para participar. Ó, tá bom, Sara. Não sei se vou compartilhar com você o vídeo depois. Ó. Aí que eu vou fazer. Ó, nesse caso, a ideia do demais, ó, tá vendo? Ó, o Gustavo, igual eu, magoado. Ó. Dani, marca uma coisa. Demais separado, olha que absurdo, né? Eu acho tão ruim essa explicação, mas é o que tem. Demais é o contrário de menos. Horrível, né? E esse demais, ele equivale a muito. Em tese, eu acho que a gente usa muito pouco de menos. Toda vez que eu penso nisso, eu só penso num exemplo tão ruim que eu tenho até vergonha. Sabe quando você diz assim, eu sei as contas de mais e as contas de menos. Mas eu não tenho orgulho desse meu exemplo. Mas é horrível, eu tenho muita vergonha disso. Porque eu não sei outro, acredita? Eu não consigo imaginar outra coisa. E aí, o outro não, né? Se usa para tudo, tá chovendo demais. Né? Eu queria que tivesse, sei lá. Ah, mas agora não vai dar certo esse exemplo. Ah,
vocês são alunos que perguntam demais. Não é a verdade, vocês podiam perguntar muito mais. Mas a ideia é essa, né? Perguntam muito, né? Então, a minha dica de vida. Vou dar uma dica de vida. Hoje eu tô assim, dica de vida. Dica de vida. Usa sempre junto, porque acho difícil um dia você usar ele separado, tá bom? Beleza? E aí? Beleza? Vamos tentar fazer uns exercícios com alegria. Desafio pessoal para todo mundo. A Sara não vai receber o vídeo sábado, o resto vai. De nada que isso, tá bom? Aí, deixa eu parar de gravar, porque eu tô aqui, né? Perseguindo a Lu. Espera aí só um pouquinho. Ó, a galera só usa separado, verdade? Como assim? Me perdi. Vai falando comigo enquanto eu paro de gravar. Ah, Cláudia, tem um monte de gente que faz publicação no Instagram e escreve demais